E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E já que a gente está falando de financiamento, fala aí um pouco, então, por que antes você não investia em imóveis e as pessoas achavam um absurdo? Nossa, você está falando contra os imóveis. O que o imóvel te fez, afinal? Não, exatamente, não é que eu não gostasse de imóveis. Eu sempre ouvi falar que leilão era um bom negócio. A Priscila, quando viu essa negociação lá no escritório dela, falou: nossa, o cara comprou o imóvel com um baita de um desconto, só que era um negócio impraticável pra mim, pô. Ainda mais o imóvel que ela falou, em Copacabana, um terreno. Imagina o preço daquilo, né? E fundo imobiliário, eu gostava muito, eu tinha bastante. Hoje eu tenho menos porque a gente pega imóveis em leilão. Então eu sempre preferi os fundos imobiliários pra não ter concentração e porque, de cara, eu tava comprando um ativo e não fazendo um financiamento pra comprar um imóvel que eu falo que, nossa, agora é meu. Não é. Não é, as pessoas, elas normalmente elas acham que quando elas dão entrada no financiamento, elas compraram a casa própria. Exato. E isso é um engano gigantesco, porque na verdade elas vão pagar Vocês estão iniciando a compra. Vão pagar aquela casa, às vezes mais do que 2, 3 vezes o valor dela, por anos. Então ela não é sua. Se você deixar de pagar, você pode perder essa casa, inclusive entrar em leilão. Essa pessoa que comprou financiada não é proprietário. O proprietário é o banco, que fez aquele ele tá na escritura, né? Isso vai gravado na escritura. Sim. Que o banco é... Exato. E aí eu pensava o seguinte, todo mundo fala que banco lucra milhões, bilhões por ano, né? Porque ele faz muito financiamento. E na outra ponta tem as pessoas comprando os imóveis delas que não são delas ainda. Eu quero estar em qual ponta? Eu vou comprar a ação de Itaúsa. A gente deixou de comprar móveis durante muito tempo por conta disso. E imóvel eu deixo pra depois. Até porque eu era militar. Eu não sabia que a gente ia vir parar na internet, mas depois viemos. Então, ambas as ocupações me davam uma mobilidade muito grande. Eu não sabia onde eu ia estar depois de alguns anos. Então, agora só que a gente sentou pra ver essa questão de imóvel. Mas uma confusão que as pessoas têm, ou sei lá, uma ideia que elas têm é: poxa, mas eu vou pagar aluguel e eu vou estar pagando a parcela da compra da minha casa. Por que não? Não, é uma confusão legítima. Então, por que não? Eu tô perguntando. Pois é. Então, antes de eu dar minha opinião, qual a opinião de vocês? Isso de aluguel contra financiamento. O que vocês acham? Quando que vale a pena um ou outro? Ou se vale a pena financiar em algum momento? Não, no início da vida profissional das pessoas, não. Pra mim não vale, porque é você mobilizar muito dinheiro naquilo e numa localidade que pode ser que não te atenda. Então, assim, se olhar minha vida 5 anos atrás é uma, hoje é outra. E daqui a 2 anos pode ser outra. A então, gente já mudou em 5 anos quantas 4 vezes. Se tivesse uma casa, por exemplo, se vocês vender. fossem dono daqui e dependesse de vender aqui para poder comprar uma casa. Exato. Pode levar um bom tempo. Então, assim, e quando a gente quer fazer isso, o tempo demora mais ainda a passar. Então, assim, para quem está começando a vida profissional, não, assim, eu acho que ter um financiamento é você amarrar uma bola de ferro no seu pé. Você não vai estar pagando aluguel para o proprietário, mas vai estar pagando juros para o banco. Na maioria das vezes, o juros é até maior do que o aluguel. Quase sempre, né? Eu acho que tá aí a grande confusão. As pessoas, elas estão pagando uma parcela que, na verdade, é mais juros do que, de fato, a parcela pela qual ela E como elas parcelam em muito tempo, 35 anos, era 30, depois passou para 35, daqui a pouco vai ser 40. Certamente. Cai sempre aquela ilusão. Poxa, mas a parcela é o mesmo preço do aluguel. É difícil você convencer as pessoas disso. E pode ser o mesmo preço, mas isso pode ser muito sintoma também da pessoa estar pesquisando mal o local para morar, né? Também. Sim. Porque ela fala, o preço está parecido ao aluguel e a passada do financiamento. Poxa, então tenta ver um aluguel mais baixo, porque você pagando aluguel mais baixo, sobrando para investir, você vai investindo o seu dinheiro em fundos imobiliários, por exemplo, já vai ter uma exposição ao mercado imobiliário, vai fazendo esse investimento, vai pegando o recebimento de aluguéis dos fundos mensais, vai investindo mais, vai construindo um pé de meia e daqui a pouco, depois de uns anos, você compra o imóvel dos seus sonhos. Perfeito. E aí para uma vida já mais ajustada. Sim, você tem uma previsibilidade maior do perfil do imóvel que você precisa. Não, exato, porque se eu e a Malu tivéssemos comprado um imóvel quando a gente casou, a gente teria hoje um imóvel no Rio de Janeiro, que é uma cidade para a qual a gente não pretende voltar para morar. E com dificuldade de vender ele agora. E o mercado carioca está muito atrás, por exemplo, do paulista hoje. Até em fundos imobiliários, essa estratégia de comprar o imóvel com vacância. Você tem fundos imobiliários no Rio, o Torre Almirante, que é um baita de um prédio, centro da cidade. Só que o Torre Almirante, ele tá com um bom desconto pro valor de patrimônio dele há quase 6 anos, pô. E não tem a menor perspectiva de que vai melhorar. Exato, então tem esse ponto. Mas, nossa, então é proibido fazer o financiamento? Depende muito da taxa de juros. Hoje a gente vive um momento de um juros excepcionalmente baixo. Agora, durante boa parte da história do Brasil, com juros altíssimos, o financiamento foi a maior arma de destruição de riqueza dentro da sociedade brasileira. Esse negócio de quem casa quer casa fez com que muitas pessoas deixassem de ter um patrimônio maior acumulado ao longo da vida.
Eu falo com a Malu, de que quer comprar a casa agora, que essa vai ser a terceira decisão mais importante da nossa vida. Porque a primeira foi o casamento. Para as pessoas é isso, casar com uma pessoa que vai te impulsionar para frente, sua vida muda. Com alguém que vai ficar te segurando, Sem dúvida. você pode ser uma pessoa de muito potencial e não vai conseguir para frente. A segunda foi criar um negócio, extremamente importante, trouxe a gente até aqui. E a terceira, que poderia ter sido antes da segunda, seria comprar um imóvel. Porque uma compra de um imóvel feita no momento errado, isso pode acabar com a vida financeira da pessoa. Porque ao invés de ter dinheiro para investir, ela simplesmente está pegando quase todo o capital dela, mais dívida, uma dívida que às vezes tem um prazo de 35 anos, com juros que podem ser muito altos. Pô, e é muito difícil recuperar disso depois. E pode ser que o imóvel valorize ou pode ser que não. Pode ser que não valorize e, assim, na melhor das hipóteses que a gente está comentando, que a pessoa continuar empregada, continuar com renda, já não é um negócio, já não é um bom negócio. E tendo qualquer imprevisto, que vai acontecer naturalmente no caminho com uma redução de renda e desemprego, pode ser a ruína. Você perdeu o pouco que você já pagou. Não, e o imóvel em financiamento pode sair, como você disse, 2 a 3 vezes mais caro do que o preço do imóvel. Se comprar em leilão, sai pela metade, às vezes. Dando a minha opinião pessoal, né? Direto me perguntam se eu moro em um móvel que eu comprei em leilão. E eu não, eu moro de aluguel e continuo... Farsante! Pretendo continuar faz o que muito prega. tempo assim, porque eu poderia comprar aquele apartamento que eu moro, mas eu iria imobilizar o capital para viver, não iria me gerar retorno nenhum. Então, prefiro pagar aluguel todo mês e usar o capital Usar o capital para reinvestir até em outros comprar imóveis. outro imóvel em leilão e aí tudo bem. Deixar imobilizado grande parte ali, porque eu sei que eu vou ter retorno com aquele dinheiro que eu deixei imobilizado. Mas não para morar. Para morar, moro de aluguel e uso o dinheiro. Até porque e você está uso o conhecimento começando agora, exatamente, né, Priscila? uso o conhecimento para aumentar o patrimônio. Pra aumentar o seu patrimônio. É o nosso caso agora. A gente chegou a ter quantos imóveis já com os leilões? Sei lá, 7 imóveis. De uma vez. E não moramos em nenhum deles, Sim. porque a gente tá comprando imóvel pra segue vender. pagando aluguel, inclusive. A gente tem vários imóveis e nenhum deles a gente mora. Fazendo podcast é de casa na nossa própria casa, só que não. Só que não, exatamente. Mas quanto a essa questão que você disse aqui, Priscila, de eu moro de aluguel, sendo que eu já poderia comprar o imóvel. As próprias empresas fazem isso, né, Bruno? Elas pegam, por exemplo, os galpões que são delas e vendem para alugar o próprio galpão. Vendem. Para a empresa ela é vantajosa porque ela tira esse ativo do balanço dela, então aquele é um ativo imobilizado para ela, que não gera rendimento, não gera receita, não gera nada. A gente vem vendo isso muito em grandes redes de supermercado, enfim, grandes atacadistas. Elas eram donas dos imóveis, vendem, conseguem aquele dinheiro da venda para investir no próprio negócio e pagam o aluguel mensalmente. É melhor, ela consegue uma rentabilidade maior com aquele dinheiro da venda investindo no negócio do que investido num imóvel lá, num galpão, enfim, que ela usa.